Olá, segundo ano, tudo bem? Aqui professor Anderson Marques, vamos dar sequência às nossas videoaulas. Galera, hoje a gente vai tratar sobre a questão específica dos transportes, e aí falando sobre transportes terrestres, começando com o transporte rodoviário. Eu quero fazer um panorama com vocês bem abrangente sobre esse tipo de transporte, essa perspectiva do nosso modal. E aí a gente vai falar, a princípio, de rodoviário, como eu disse agora há pouco, depois de ferroviário, consolidando os transportes terrestres. Eu não vou esquecer de falar do dutoviário também lá na frente, tá? Ao longo dessas semanas aí a gente vai aprofundando nisso. Começando então, o transporte rodoviário, ele tem esse nome porque ele é feito por meio de veículos que utilizam rodas. E aí as vias em que as rodas giram veículos são rodovias. Essas vias podem ser estradas, no caso rodovia não pavimentada, rodovia, aquelas que são pavimentadas mesmo, e de uma forma assim mais coloquial, mais simplória, ruas, que aí se refere àquelas que são vicinais, que estão no meio dos bairros, enfim, as quais podem ser asfaltadas ou não. Este meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para os diversos lugares. E aí, quando a gente pensa em transporte rodoviário, a gente tem que entender que esse tipo de transporte ele é bastante flexível. Uma das grandes vantagens em relação ao transporte rodoviário é justamente o fato de ir ponto a ponto. Em qualquer lugar dá para construir rodovia. Se comparado com as outras vias, é de fato, o mais flexível. O rodoviarismo ele consolida-se mundialmente com a indústria automobilística a partir do século XX. Esse modal, como eu disse, tem na sua grande vantagem a flexibilidade. Eu quero que vocês observem as imagens que eu coloquei aqui do lado. Rodovias bastante exóticas, como essa aqui, por exemplo, que desce a Cordilheira dos Andes, e aí para atenuar a declividade, o engenheiro fez muitas curvas, né? Essa aqui, ó, para dar maior perspectiva de fluidez para direções opostas, as rodovias estão sobrepostas. Fique imaginando, quem perdeu uma curva aqui está ferrado, né? Enfim. Aqui, ó, uma grande desfiladeira aqui embaixo e uma ponte fazendo com que a rodovia pudesse ser construída. Aqui, galera, uma junção de túneis com desfiladeiros, e aí, como a setinha está passando aqui, você consegue observar que tem um asfalto que acaba saindo aqui e voltando para dentro da estrutura rochosa. Aqui uma rodovia que vem, mergulha debaixo do mar, passa lá, depois sobe, aqui numa perspectiva de evitar a construção de ponte, já que essa aqui é uma hidrovia também, e aí o navio passa ali normalmente, sem ter cruzamento com a rodovia que está chegando. E aqui uma das mazelas que é a questão do congestionamento, certo? No mundo, cada vez mais tem ocorrido a implementação e diversificação de redes rodoviárias, porque melhorou-se muito a questão das técnicas de engenharia associadas à construção de rodovias. E aí, em qualquer lugar, como vocês puderam ver na foto, dá para fazer isso, tá certo? Avançando, eu pontuei para vocês vantagens e desvantagens. Pessoal, no livro, este capítulo aí, que trata da questão dos transportes, começa a enfocar especificamente rodovia, se eu não me engano, na página 3 ou 4, mas é mais ou menos por aí, para quem está acompanhando aí usando o livro também. As principais vantagens do transporte rodoviário são agilidade e rapidez, quando eu vou entregar mercadorias em espaços curtos. Se eu for pensar em grandes distâncias, de Porto Alegre a Manaus, aí o transporte rodoviário já não é mais tão interessante, certo? A unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto nos outros modais tem que ir ao encontro de outro tipo de carga. Por exemplo, se eu quero transportar do ponto de vista hidroviário e a carga sai aqui do DAIA,
Vai ter que ir de caminhão até no porto, aí eu tenho uma junção multimodal, né? Ou vai ter que levar até a ferrovia, lá no Porto Seco, aí entrar na ferrovia para depois ir para a hidrovia. Então tem esses problemas aí associados aos outros modais, o que não acontece com a questão da rodovia, porque dá para chegar ponto a ponto, como nós já falamos. Vendas que possibilitam a entrega na porta do comprador, como eu te falei, vai ponto a ponto, né? Então vai lá do depósito da empresa que está vendendo a mercadoria até a porta da casa da pessoa. Exigência de embalagens a um custo bem menor, é só pensar, a embalagem própria para navio, por exemplo, é container, e os containers são caros. A embalagem própria para trem é vagão, e os vagões são caros. Se eu for pensar na embalagem própria para ir dentro de um caminhão, é a embalagem da mercadoria mesmo, certo? A mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente sem que ele tenha que buscá-la. Se eu for encomendar um produto qualquer que chegue pelo mar, eu tenho que ir até o porto buscar, ou eu tenho que pagar algum modal rodoviário, alguma empresa de transporte rodoviário para trazer para mim. Uma movimentação menor de mercadoria, reduzindo assim os riscos de avaria, já que dispensa a intermodalidade. Coloquei na carroceria do caminhão, o caminhão levou, chegou, pronto. Diferente de eu pegar essa mercadoria, levar até uma ferrovia, tirar do caminhão, carregar no trem, depois eu pego o trem, levo até o porto, eu tiro do trem, carrego o caminhão, e isso provavelmente vai provocar algum tipo de avaria. Agora, também tem 10 vantagens. E entre essas desvantagens, a gente pode citar que o custo do frete é mais expressivo que os demais. E aí, galera, por causa de duas coisinhas. A primeira delas é a baixa capacidade de carga que os caminhões, as carretas possuem, se comparado ao trem, ao navio e até ao avião de carga. Isso é problema. A segunda está associada ao combustível. O combustível utilizado nos veículos que rodam em rodovia é um combustível mais caro se comparado com os combustíveis utilizados em trem e navio, por exemplo. Eu nem coloco o avião aqui nessa comparação porque, notadamente, o transporte aéreo é o mais caro de todos. Tem as suas vantagens, que é a velocidade e tal, a segurança, mas é o mais caro de todos. Mas continuando, os veículos utilizados para tração possuem um elevado grau de poluição ao meio ambiente, aí uma desvantagem ambiental, e a malha rodoviária deve estar sofrendo um constante processo de manutenção. Por quê? Porque é o que eu digo para os alunos em sala de aula. Você construiu uma rodovia, pensa assim, ó, um prefeito asfaltou um bairro, nunca mais ele tem sossego. O presidente mandou fazer uma BR bem imensa, bem extensa, nunca mais ele vai ter sossego. Por quê? Porque depois que você inaugura uma via pavimentada, você só tem uma certeza, vai estragar. Ou as placas vão ser tomadas pelo mato que está na borda da pista, ou a chuva vai fazer com que surjam buracos, ou o intemperismo vai tirar a sinalização das placas ou do chão e vai ter que ter manutenção. Não adianta. E isso acaba encarecendo todo o processo. Uma outra desvantagem, aí eu enfatizei aqui na chartzinha, né? Está associado à questão dos pedágios. As boas rodovias que existem, aquelas que têm manutenção constante, etc., geralmente são concessões para empresas que cobram pedágio. E aí está lá como se fosse um assalto ao motorista, né? Enfim, quem já passou por pedágios aí sabe que isso é meio complicado. Ainda mais considerando a realidade brasileira, onde a gente paga impostos justamente para deixar as rodovias com boa manutenção. Aí imagina você pagar imposto e ainda ter que pagar pedágio, certo? Sem falar que a rodovia foi construída com dinheiro público também. Enfim, já pagamos por isso. Vamos começar a falar do transporte brasileiro. Eu já queria começar com essa imagem aqui, ó. BR-158 é uma BR, quer dizer que é uma rodovia federal, e não tem pavimentação. Imagina para esse coitado desse caminhoneiro ter que andar muitos e muitos e muitos quilômetros numa situação dessa. Se não chove, tem poeira. Se chove, tem lama. Complicado, né? E olha que a gente tem grandes
trechos no Brasil que não são pavimentados. E aqui um contraste, uma rodovia pavimentada, bem sinalizada, enfim, para contrastar com essa realidade aqui de cima. Principal via de transporte no Brasil, o modal rodoviário possui a maior malha e transporta o maior número de pessoas e mercadorias. E aí, fazendo um panorama assim, meio por alto da questão brasileira, as nossas estradas, elas até mais ou menos a década de 1920 ficaram em segundo plano, em função de que o ciclo do café dominava a nossa economia. E aí as ferrovias, sobretudo da porta dos grandes cafeicultores até o Porto de Santos, dominavam o cenário. Isso fez com que não houvessem grandes ligações de pontos de produção no Brasil em áreas distantes do Sudeste, por exemplo. E naquela fase predominava a chamada economia de arquipélago, né? Cada lugar ilhado ali com a sua importância econômica distante dos centros econômicos brasileiros. Pensa aí Rio, São Paulo principalmente. Só que, com a decadência do ciclo do café, veio também o declínio do transporte ferroviário. E aí isso coincide com a chegada no poder do Juscelino Kubitschek. O Getúlio Vargas um pouco antes, né, mas o Juscelino Kubitschek em especial, na década de 50, ele implanta o chamado rodoviarismo. E a partir daí o modal rodoviário passa a se consolidar em detrimento da redução de investimento no modal ferroviário, que para o Brasil seria ideal. Agora, por que para o Brasil o modal ferroviário seria ideal? Você pensa, nós temos um país com imensa dimensão territorial. E aí, essa grande dimensão territorial, ela exige que viagens longas sejam feitas. Como o Brasil é um grande exportador de commodity, pensa em matéria-prima principalmente, o volume de carga transportada ele é imenso. E aí, para mim transportar mercadorias que são produzidas, por exemplo, no interior do Mato Grosso do Sul, lá no projeto do maciço do Urucum, toneladas e toneladas de minério de ferro, por exemplo. Se eu for colocar isso em caminhões, para ir pelo transporte rodoviário, eu vou ter que utilizar muitos caminhões. E como eu falei na aula passada, quanto mais caminhão, mais pneu de caminhão, mais IPVA, mais IPTU, mais seguro, mais manutenção no veículo, mais pedágio. Imagina se eu pudesse pegar isso tudo, colocar num trem de ferro só e mandar de uma vez. Ia ficar muito mais barato. E aí a grande pergunta é, será que o Juscelino Kubitschek não sabia disso? Claro que ele sabia, é evidente que sabia. Já existiam outras experiências no mundo que mostravam que em países de grande extensão territorial, o modal ferroviário por terra é muito mais barato. Eu quero lá no final fazer com vocês uma comparação do custo que é no Brasil cada tipo de transporte. Primeiro eu vou mostrar todos esses para depois comparar. E aí, acredita-se que a ideia do Juscelino Kubitschek foi justamente priorizar interesses que não eram os nossos. Interesses da indústria automobilística, da indústria petroquímica, da indústria de pneus, enfim, mesmo porque automóvel não anda em ferrovia, né? Automóvel anda em rodovia. Atualmente, a extensão das rodovias brasileiras é de cerca de 1.660.000 quilômetros. Esse dado é um dado que está no livro, tá? O que resulta em uma média de 140 metros por quilômetro quadrado. Esse transporte rodoviário ele é utilizado para transportar 61% da carga pesada brasileira e 90% do transporte de pessoas. Dispensa falar muito mais a respeito da importância que o transporte rodoviário tem na nossa realidade, né? E isso acaba gerando algumas consequências. A primeira delas está aqui, ó. Eu peguei esse mapa aqui no Ministério da Infraestrutura, esse mapa é o mapa mais recente que tem lá no site, e mostra, por exemplo, a concentração da malha rodoviária brasileira. A gente tem uma concentração, de um modo geral, no litoral. E em se considerando a concentração na região sudeste. A região centro-oeste ela está relativamente conectada com o sul, sudeste e nordeste. No nordeste existe uma escassez de rodovias no sertão. No
no centro-oeste, na direção do Pantanal. E a Amazônia, galera, é totalmente escassa da perspectiva rodoviária. Certa vez, deixa eu partilhar isso com vocês. Eu estava planejando uma viagem de Araguaína, no Tocantins, para Manaus. E eu queria ir de carro, para cruzar a Amazônia, para conhecer a paisagem, ver a realidade local. Eu não tinha a perspectiva de fazer isso aqui, ó, de sair aqui por cima, chegando aqui, entrar e ir direto. Se eu fosse por aqui, primeiro, tá vendo essa cor mais clara? Isso aqui é via não pavimentada, aqui não tem asfalto. Eu ia ter que enfrentar isso. Um amigo caminhoneiro meu que trabalha nessa região, puxando madeira, ele um dia relatou o seguinte: tem trecho que você faz 10 quilômetros em 8 horas, em função do estado da rodovia não pavimentada. E isso quando não tem que pagar alguém para rebocar o caminhão porque ele atola. Essa região chove muito, né? Então, se eu quisesse fazer essa viagem do norte do Tocantins para Manaus, eu tinha que vir por aqui. E aqui, ó, ao invés de seguir reto, eu teria que descer até aqui, para depois subir de volta. Isso se explica na Amazônia por falta de investimento, lógico, mas também por causa da grande quantidade de rios que existem ali, o que demandaria a construção de muitas e muitas pontes. E aí houve um desinteresse de poder fazer muitas rodovias ali a contento, ligando a malha até lá, certo? Outra consequência é o seguinte: se a gente tem uma malha viária que dá para dar, sei lá, 40 voltas na Terra, aí tem que fazer a conta direitinho, né? São 1.600 quilômetros, 1.600.000 quilômetros. Uma volta na Terra dá 40 mil quilômetros. E aí tem que fazer a conta, né? 40 mil vezes 40, isso mesmo. 40 voltas na Terra. Quer dizer que eu tenho uma malha que vai requerer manutenção nessa proporção também. Então gasta-se muito com tapa-buraco, com liberação de beira de pista, com reposição de placas que levam tiro, placas que são pichadas, placas que caem, enfim, tudo isso encarece o processo. E aí, nesse sentido, se a gente compreender que no Brasil não existe muita competência para lidar com essa questão, a gente vai entender também que essa manutenção ela demora a acontecer. Tá? Vamos ver o panorama brasileiro aí, crise no rodoviarismo brasileiro, grande desgaste de aproximadamente 80% de toda a malha, isso vai aumentar a necessidade de gastos, né, para recomposição dessa malha, para recapeamento, para tapa-buraco, enfim, essa coisa toda. Encarecimento do transporte de mercadorias, e aí são 3 coisas que encarecem o transporte de mercadoria. Primeiro, os impostos. O DPVAT, que é o seguro, o IPVA, que é o imposto, as estradas esburacadas. Quanto mais o veículo reduz a velocidade, reduz a marcha e recomeça de marchas pesadas para as marchas mais leves, isso aumenta o gasto de combustível. Tá? Então eu tenho estrada esburacada, eu tenho impostos recorrentes, porque é todo ano que você paga, e eu tenho também a questão dos pedágios nas vias que têm boas condições. Aí é aquela coisa, né? Lá no passado, o Washington Luiz, um presidente nosso, soltou a célebre frase: governar é construir estradas. Governar é abrir estradas. Isso lá na década de 1930. Show de bola, galera. Década de 20, né? 1928. Muito bonito. Só que na medida que essas estradas são construídas, quem carrega o peso disso tudo é o coitado do cidadão. Porque esses 3 fatores que eu citei encarecem tudo isso. E como se não bastasse, isso aumenta a dependência da economia brasileira em relação a um segmento da economia, que é o setor de transportes rodoviários. O Brasil fica na mão dos caminhoneiros e das empresas transportadoras. E se de repente há um consenso entre transportadora e caminhoneiros, os caras conseguem quebrar nossa economia, conseguem parar o país. Nós vimos isso em 2018, por ocasião da greve dos caminhoneiros. Vocês vão lembrar disso. Os caras resolveram parar e pararam por alguns dias. A economia nossa quase que entrou em colapso. Faltou gasolina nos postos, faltou medicamento nos hospitais, faltou abastecimento nos mercados, faltou remédio nas farmácias.
Isso tudo só acontece dada a grande dependência que o Brasil tem do transporte rodoviário, certo? Uma das soluções que tem sido buscadas, e aí tem sido buscadas algumas soluções, está associada à questão dos pedágios, né? Aqui eu tenho um mapa do Ministério da Infraestrutura mostrando colorido aqui, ó, as rodovias do Brasil que foram concedidas para concessionárias qualquer, para que elas mantenham as rodovias em boas condições e cobrem pedágio por conta disso. A tendência, pessoal, é que toda a malha brasileira seja colocada na mão de terceiros para que eles deem manutenção. Com o intuito de atenuar este problema, cerca de 10 mil quilômetros de estradas foram privatizadas. E essa privatização exige como contrapartida ao pedágio cobrado a manutenção, a pavimentação, a sinalização, a assistência médica, mecânica, a cada 1,5 km ao longo dessas rodovias. A gente sabe que isso não é cumprido assim ao pé da risca, quem vai andar em rodovia privatizada sabe que a cada 1,5 km tem o telefone, para você ligar e pedir um guicho caso aconteça alguma coisa. Mas tem sim, não a cada 1,5 km, mas tem sim a perspectiva de um guicho te buscar, uma assistência de ambulância. Se acontecer um buraco na pista, eles vão lá e consertam rapidamente, porque isso consta em contrato. Enfim, aonde tem rodovia privatizada, aonde tem pedágio, isso é muito bom. A rodovia é muito boa, pelo menos, né? Agora, a grande pergunta é, e as pessoas que não têm condição de pagar o pedágio? Elas já pagam pelo carro, já pagam pelo imposto que tem no carro, já pagam pela manutenção que existe no carro, já pagam por tudo. Ainda tem que pagar o pedágio, sob pena de não poder passar? Aí há quem questione isso aí também, tá? Alguns dados do Ministério da Infraestrutura: o investimento público em obras de manutenção e duplicação, adequação, construção totalizou 7,5 bilhões. Esses dados são dados de 2018, tá? Os dados de 2019 ainda estão por serem divulgados agora em 2020. E aí, essas obras, esses investimentos, eles servem para ampliar a capacidade de tráfego, ordenar o trânsito das rodovias nos perímetros urbanos, garantir condições permanentes de segurança e conforto na circulação de veículos e usuários, sobretudo segurança, tá? E aqui tem um gráfico para mostrar a distribuição desses investimentos. 2,2 bilhões adequação e capacidade, 1,1 bilhão construção e pavimentação, e o que mais gasta é esse aqui, ó, 4,2 bilhões foram gastos em manutenção. Já construiu, estragou, tem que consertar para continuar usando. Ok? Turma, a situação das rodovias no Brasil, esse infográfico está no livro de vocês também. Tá? Eu printei a tela e joguei aqui para vocês no slide. Extensão pesquisada, 89,552 mil quilômetros. Por região em quilômetros, a gente tem muito mais rodovia no sudeste, depois vem o nordeste, depois vem o sul, centro-oeste e o norte, como nós já vimos, é mais escasso, né? Quanto custa a recuperação do pavimento? Se fosse recuperar tudo de uma vez, 32 bilhões distribuídos nesses dados que vocês estão vendo aí, reconstrução, restauração, manutenção, certo? As condições em 2009, e aí a gente tem aí uma década de defasagem em relação a isso, né? Por certo, os números são um pouco diferentes hoje, mas a gente tinha isso aqui, ó, em quilômetros, ótimo. Do quadro geral, 12.053. Das estradas sob gestão pública, 5.998 quilômetros. Das estradas sob a concessão da iniciativa privada, 6.055 quilômetros. Aí você vai dizer assim, mas peraí, se privatizou, tem que estar ótimo, não? Galera, não é bem assim. Na realidade, tem muita rodovia que é muito ruim, que é privatizada, e aí a concessionária tem um prazo, ao longo de alguns anos, para deixar a rodovia em boas condições. E aí é esse meio tempo que vai derrubar um pouco essa porcentagem aí
essa abrangência do que é ótimo, tá certo? Um breve diagnóstico comparativo das condições das estradas brasileiras. Ah, tá, já falei do ótimo, vamos falar do péssimo aqui, ó. Do quadro geral, 6.354 quilômetros está em situação péssima de uso. Das estradas sob gestão pública, 6.354. O que quer dizer que todo quilômetro de rodovia que se enquadra como péssimo para uso é sob gestão pública. Por quê? Porque sob concessão de... sob privatização, vamos colocar assim, sob concessão a essas empresas de engenharia do trânsito aí, não tem nada. Então, se eles não têm rodovias em estado ótimo, é muito pouquinho que é privatizado que está em situação ruim, muito pouco que é regular, é considerável que é bom e a maior parte do que está na mão das concessionárias é ótimo. A questão é que o custo disso é elevado, né? Breve diagnóstico comparativo das condições de estradas brasileiras. Bom, estradas boas, 85%. Pavimentadas, 40%. Bem sinalizadas, 83%. Bem traçadas, 50%. Eu estou me apegando às vermelhas, tá? Balanço final, estradas com boas condições, 78%. Isso para as privatizadas. Agora vamos voltar lá em cima e falar das empresas que estão na mão do Estado. Boa pavimentação, 40%. Menos da metade. Bem sinalizada, 1/4, 25%. Empresas geridas pelo Estado, bom traçado, 14%. Balanço final das condições, em boas condições, empresas estatais, só 17%. Então é aquela coisa, meus amores, minha turma, o que é melhor? Privatizar ou deixar na mão do Estado? Olhando para cá, você vai dizer assim, privatizar, porque as estradas privatizadas possuem melhores condições. Agora, as privatizadas têm o inconveniente do pedágio, e aí é problema. O melhor seria que o Estado fizesse a sua parte, pegasse o nosso imposto, aplicasse nessas rodovias de forma competente, de forma eficiente, e a gente não tivesse que ainda pagar pedágio para ter essas rodovias que foram construídas às nossas custas, certo? Aí essa é a minha crítica em cima da história. Para encerrar, só para dizer para vocês que a numeração dessas rodovias não segue nada aleatório, existe um plano nacional de viação. E aí é o seguinte, ó, as rodovias que partem de Brasília e vão nas mais diversas direções do país são chamadas de radiais. A numeração delas é 0 qualquer coisa, 0001, 060, 070, vai até 099. E aí, sempre lembrando, são rodovias que partem de Brasília. Você viu 0 qualquer coisa, pode saber, ela saiu de Brasília. A numeração 100 a 199 vai ser rodovia no sentido norte-sul, sul-norte. Geralmente elas são extensas, tal. São as chamadas longitudinais. Olha lá, exemplo, 101, 153, 174. As rodovias que têm o traçado latitudinal ou transversais, como vocês estão vendo aqui, que vai no sentido leste a oeste, essa tem numeração que vai de 200 a 299. Certo? Exemplo, BR-230, 262, 290 estão aqui no mapa. Se a rodovia que você ver começar com 300 e qualquer coisa, essa é a diagonal. Olha lá o sentido dela. Sempre diagonal. Essas aqui podem ir na orientação noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste para fazer esse traçado diagonal aí. Certo? Diagonal, número de 300 até 399. Se eu tiver rodovias com a numeração superior a 400, entenda, elas não são norte-sul, não são leste-oeste, não são diagonais. Essas aqui são rodovias de ligação. São rodovias que ligam. Uma já existente, a outra já existente. A mais próxima nossa aqui é a BR-414, que sai ali pelo trevo da base aérea e sai por Planalmira, vai até Brasília, Corumbá, Cocalzinho, enfim, essa aí. Tá certo?
Espero ter dado para vocês um amplo panorama da situação rodoviária brasileira e do transporte rodoviário, tá bom? Na aula que vem a gente fala do transporte ferroviário. Grande abraço a todos e até a próxima.